Olá, está começando o Tá na Pauta, o programa de entrevistas da TV Câmara. Você que acompanha a nossa programação já sabe que a cada edição nós abordamos um projeto e trazemos vereadores e vereadoras para explicar ponto a ponto para a gente. Hoje nós vamos falar de violência nas escolas. É o projeto de lei número 27 de 2023 que institui a política de prevenção à violência contra profissionais do magistério. O autor dessa proposta é o vereador Henrique Alves, que já está aqui no estúdio com a gente. Olá, vereador, seja bem-vindo. Olá, é um prazer imenso nós estarmos aqui na TV Câmara, para falar de um assunto tão importante, A violência nas escolas é um assunto que interessa a todo morador e moradora da nossa cidade. Então é importante tratarmos desse assunto, E esse projeto ele vem justamente nessa pauta de tentar combater e de tentar melhorar a convivência das escolas do nosso município. E como é que surgiu a ideia desse projeto? Foram demandas feitas ao seu gabinete? Foi da própria observação de números, de casos nas escolas da rede municipal? Acho que os dois, É claro que nós temos sempre muitas demandas aí nas escolas públicas do nosso município, no sentido de violência, da convivência um pouco prejudicial dentro das salas, e aí nos mais diversos bairros, Chega muita coisa aos conselhos tutelares também. Verdade. Pela imprensa, a gente sempre tem acompanhado casos de violência contra professores, Alunos, às vezes até casos de tráfico de entorpecentes, às vezes até casos de violência entre alunos ou com professores, Então isso é muito sério e, obviamente, isso prejudica a própria educação no sentido amplo, Prejudica o ensinamento por parte dos professores, E os alunos acabam tendo um aproveitamento menor, não só aqueles, obviamente, que têm, às vezes, esse perfil, que às vezes estão propagando essa violência, mas, obviamente, os demais que estão ali nessa convivência. Então, a partir de tudo isso, nós definimos por instituir esse projeto através de muita pesquisa, de conversa com professores, conversa com pais, conversa com conselheiros tutelares que também têm uma influência, também estão na ponta, vendo esses casos, acompanhando isso em relação a menores, de idade, jovens, adolescentes. Então, em razão disso, foi proposto esse projeto, que é um projeto que eu acho que vem para poder ajudar. E, claro, esperamos que a Prefeitura adote esse projeto através da Secretaria de Educação e o coloque em prática para que tenhamos o melhor aproveitamento nas nossas escolas. Porque gera um clima de insegurança entre os alunos, com professores, com funcionários administrativos, Exatamente, um clima de insegurança. E a escola ela tem que ser um local onde o professor tenha tranquilidade para poder lecionar, para poder passar aquele ensinamento, Isso, sem dúvida, vai fazer com que tenhamos um aproveitamento melhor dos nossos alunos, nas nossas escolas. Então, é necessário você impor limites. Obviamente, você não vai querer obrigar ninguém, Acho que os pais têm um papel essencial nesse processo também de educação, de conscientização, mas eu acho que impor limites é necessário. Então você tem que impor limites, você tem que, obviamente, dar a segurança para aquele professor, principalmente no ambiente escolar, para que ele possa ir lá na frente da sala de aula com tranquilidade e poder lecionar. Claro, a gente está falando do professor, mas isso se estende também aos demais profissionais das escolas, Então é necessário impor limites, você ter disciplina, Eu acho que tudo isso faz parte de um ambiente escolar. Então, acho que essa lei, ela institui a política e essa política de prevenção à violência, ela tem que ser implantada pelos diretores das escolas, pelo secretário municipal de educação e, em último caso, pelo prefeito. Daqui a pouco nós vamos exibir um depoimento de um professor, ele gravou um vídeo para a gente, mas agora eu vou voltar ali no telão para nós explicarmos ponto a ponto do seu projeto. Então, entre os objetivos estão abranger todos os trabalhadores das escolas, como o senhor falou, Estimular a reflexão sobre a violência, tanto a violência física quanto agressões verbais, Pressão psicológica, Exatamente.
Implementar medidas preventivas, cautelares e punitivas. Nós vamos falar mais sobre essas medidas daqui a pouco. Essas atividades devem ser organizadas segundo o projeto pela Secretaria Municipal de Educação, pelo Conselho Municipal dos Profissionais da Educação, conselhos deliberativos da comunidade escolar e também por entidades que representam estudantes. Quer dizer, uma força-tarefa, né? Exatamente. Eu acho que não é uma medida apenas de você, obviamente, impor punições, né? Claro que se chegar a esse ponto é necessário, mas antes que chegue a esse ponto é necessário você ter um trabalho de conscientização. Então, um trabalho de conscientização através dos professores, das entidades estudantis, da Secretaria Municipal de Educação. Eu, inclusive, fiz parte, né, de centros acadêmicos, né, de comunidades estudantis, seja no segundo grau também, no ensino médio, e nós sempre tivemos esse cuidado, realmente, de conscientizar o aluno, né, de conscientizar também o próprio professor em relação à maneira dele se portar, a maneira dele lecionar. Eu acho que tudo isso faz a diferença na hora de você ter um bom ambiente escolar. Então, é a conscientização, claro, através de palestras, através de cursos, né, com o Conselho Tutelar, com parceria, né, com as diversas entidades representativas da criança e do adolescente. Acho que tudo isso é um conjunto para, no final, nós termos um ambiente ideal escolar aí, claro, prevenir a violência de uma forma geral e, ao final, caso não tenha uma resolução, aí sim, medidas cautelares e punitivas. E essas atividades, é importante ressaltar, o senhor disse também, são voltadas para os educadores, os alunos, as famílias e a comunidade ali da região de cada escola, né? É fundamental trabalhar com essa comunidade. Exatamente, né? O professor e o aluno, eles estão ali na ponta, obviamente. Mas, como eu disse antes, eu acho que a educação, né, a conscientização, ela vem muito de casa, né? Então é necessário você ter esse cuidado com a família também, chamar a família para palestras, para ensinamentos, para atividades, justamente para que ela tenha consciência, né, de dar esse ensinamento ao seu filho, à sua filha, né? E a comunidade de uma forma geral, né? Representações aí de bairros, né, que são importantes aí em todo esse processo. Eu acho que essa parte, né, de você ter essa conscientização com a família, com a comunidade, ela é tão importante quanto o professor e o aluno, né? Porque eu acho que muito do que se vê, às vezes, desse resultado de uma violência, de um ato praticado em determinada escola, isso pode ser o resultado de um ambiente familiar conturbado, né? Uhum. Muitas vezes. Pode ser o resultado de uma má influência na comunidade. Então, tudo isso tem que ser visto para que tenhamos um bom resultado. Vamos ver aqui o outro ponto, que são justamente as medidas preventivas, cautelares e punitivas. Então, são campanhas educativas, o afastamento temporário ou até definitivo do aluno infrator, a transferência desse estudante para outra escola, se for necessário, chegando à licença temporária remunerada do profissional em risco, né? Exatamente. Então, aqui são etapas, né? Eu acho que, obviamente, a primeira etapa é uma etapa de conscientização, é uma etapa de dar esse conhecimento ao aluno, à família, de que é necessário um bom ambiente escolar, de que é necessário regras de convivência, né, entre alunos e entre o aluno e o professor, entre o aluno e os demais profissionais daquela escola, né, e através de campanhas educativas, né, você tem que saber a importância disso, não é só punir por punir, mas tem que saber a importância e de que um bom ambiente escolar ele vai resultar no maior conhecimento, vai resultar numa maior facilidade para aquele professor lecionar aquela matéria que é importante. E claro, não havendo uma solução, aí sim você pode partir para outras medidas, né? Como afastamento do aluno, porque é importante também, claro, conscientizar, mas eu acho que o aluno, né, ele tem que ter a consciência de que o ato dele tem consequência. Existe um limite ali, Exatamente. Eu acho que em qualquer lugar isso é necessário. Você tem que saber que se você passar daquele limite, você vai ter uma consequência. Seja o afastamento temporário, né, e caso isso se repita, né, caso haja uma reincidência, aí sim o afastamento
definitivo, né, a mudança para outra escola. Às vezes pode ser a influência, né, um grupo de determinados alunos, você coloca em outra escola para poder tentar melhorar um pouco aquela situação. E claro, caso um profissional, um professor, ele tenha seja configurado um risco, às vezes dele sofrer uma violência, às vezes uma ameaça, alguma coisa nesse sentido, pode haver, em último caso, uma licença temporária até que a situação seja resolvida. Vereador, e nós pedimos o depoimento de um professor da rede municipal, o Edson Domingues de Araújo Júnior, que é professor de História e também coordenador de turno do EJA, Educação de Jovens e Adultos. É um relato impactante. Vamos ver aqui no telão. Olá, meu nome é Edson, sou professor de História da Rede Municipal de Educação de Goiânia, também sou coordenador de turno em uma das escolas que funcionam à noite, modalidade EJA. Quero deixar aqui um breve relato sobre a minha vivência, a minha experiência em relação à questão da violência nas escolas. Violência que afeta boa parte, se não talvez a maioria, das unidades de ensino da Rede Municipal de Educação de Goiânia. A gente sabe que essa é uma realidade que afeta o Brasil todo, né? Aqui em Goiás, aqui em Goiânia não é diferente. Nos mais de 15 anos que eu trabalho na Rede Municipal de Educação, eu me deparei com diversos episódios de violência, muitos deles que eu mesmo sofri, outros que eu presenciei, outros que a gente toma conhecimento por parte de colegas que trabalham em outros turnos, em outras escolas. E são diversas formas de violência, desde agressões, às vezes até físicas, outras vezes verbais, né, ofensas, intimidações, ameaças veladas, às vezes até com armas brancas, né, que chegam guardadas dentro de mochilas de estudantes ali e que ameaçam a nossa integridade física, a nossa saúde mental. Há inúmeras outras formas de como que essa violência ela se insere dentro dos ambientes educacionais. E talvez uma das mais perversas é a questão do tráfico de drogas, né? Como que isso acaba chegando de uma forma ou outra, né? Onde muitas vezes os nossos estudantes eles acabam sendo cooptados por traficantes que vivem na região ou próximo à região onde as escolas estão localizadas. Há também um assédio muito grande por parte das torcidas organizadas, que colocam alguns dos seus membros, inclusive, dentro das escolas e tornando esse ambiente palco de disputas, de briga, da rivalidade dessas torcidas, né, e expondo toda a comunidade a uma insegurança muito grande. Além de outros elementos que também chegam, né, que atingem os estudantes também, a comunidade como um todo, né? Os nossos estudantes eles também sofrem, né, os impactos dessa violência, muitas vezes com brigas que acontecem ali entre eles, a questão do bullying, que é muito forte dentro das escolas, o cyberbullying, né, que é essa modalidade que chega de bullying por meio das redes sociais. Enfim, são vários elementos que nos afetam, que afetam os nossos estudantes, né? Muitos deles sofrem também vários tipos de violência doméstica, muitas vezes até mesmo o assédio sexual, né? A violência sexual, diversas outras formas de violência doméstica, e isso acaba afetando direto ou indiretamente esse estudante que muitas vezes acaba faltando às aulas, deixa de vir, né? Isso prejudica a qualidade do aprendizado ali e impõe a todos nós um desafio enorme, né, de como superar isso. Daqui a pouco a gente vai ouvir um pouco mais do relato do professor, é forte, né? Assim, como ele explica, parece uma panela de pressão, ele prestes a explodir a qualquer momento, né? Sem dúvida, né? É uma realidade que nós convivemos em várias escolas. Às vezes a maior parte da população não tem esse conhecimento daquilo que acontece, mas em alguns locais, infelizmente, é uma realidade comum. Uma realidade que acontece de forma cotidiana, todos os dias. Então, daí a importância desse projeto. Eu acho que nós temos que começar de algum lugar, né? Então, esse projeto, ele dá esse pontapé, né? Dá esse instrumento, por assim dizer,
para a Secretaria de Educação, para os professores, para os diretores, né, para as entidades que cuidam, né, da criança e do adolescente, justamente para que tenhamos uma melhor convivência, para que possamos, de alguma forma, melhorar o ambiente escolar naquelas escolas onde isso acontece. Claro que não são todas, mas aonde acontece é necessário tomar providências, porque, como o próprio professor falou na fala dele, de forma muito direta, né? Pode sim acontecer uma tragédia, então é necessário você remediar antes que isso possa acontecer. E é o que ele diz, né? Tem muito a ver com a comunidade ali em volta. São crianças, adolescentes que já chegam com uma desestrutura familiar, com problemas que vêm de fora e levam para a escola. É uma consequência natural, né? São problemas que você tem, às vezes de uma família desestruturada, às vezes de uma comunidade onde você tem o tráfico ali próximo, né? Então tudo isso que é a realidade daquele aluno passa a fazer parte da vida dele escolar também. Então é necessário você atacar o problema não só na escola em si, mas também na família, também na comunidade, né, de forma a conscientizar essas pessoas daquilo que isso está trazendo para a vida daquela criança ou daquele jovem. Então, claro que é importante você melhorar a vida daquele jovem, dar condições para que ele possa se desenvolver na escola e, obviamente, se desenvolvendo na escola, ele vai poder sair daquele mundo, ele vai poder ter um futuro melhor, né? A educação, para mim, é a principal área, né? A educação é a que faz com que a criança possa ter um futuro, né? O jovem possa ter um futuro, uma carreira profissional. Então, é importante ter um foco, é importante desenvolver esse ambiente saudável nas escolas, né? Onde você tem esse tipo de problema. E é impressionante porque o professor Edson, ele dá aulas para o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, a partir de 15 anos, e aí não tem limite de idade, mas também para o ensino fundamental 1, ou seja, do 1º ao 5º ano. São crianças, gente, de 9 a 13 anos que já praticam essa violência contra os próprios colegas e contra os trabalhadores da escola. Exatamente, nós estamos falando, né, nem de adolescentes, né, nós estamos falando de crianças mesmo, né? Então é uma realidade que realmente assusta, uma realidade que realmente causa uma surpresa muito grande. Por isso que é necessário ter essa atenção redobrada, ter um projeto que institui essa política, né? E você, obviamente, não é só o projeto, você tem que ter uma gestão, né? Uma gestão na educação que venha colocar em prática isso, que isso passe a fazer parte da escola, passe a fazer parte da comunidade. Então, é importante, é relevante da minha parte. Claro que eu fui o autor do projeto, mas não só isso. Vou cobrar a prefeitura para que esse projeto seja implementado sim nas escolas. E vamos falar um pouco sobre os ataques que aconteceram às escolas. No ano de 2023, foram registrados 9 no país ao todo, com 9 mortes. O levantamento é do Instituto Sou da Paz, que também mostra que a maioria dos crimes é praticada por homens, adolescentes ou jovens, e alunos ou ex-alunos dessas instituições. Nós tivemos, inclusive, casos em escolas de Goiás, né? Foi uma onda muito grande de ameaças em 2023, né? Havia até data marcada para isso, os pais evitavam de levar os alunos naquele dia para as escolas. E houve também uma movimentação por parte das câmaras, do Congresso, né, para adotar medidas como implantar detector de metal, aumentar a segurança nas escolas. E aí acabou que isso foi esquecido, né, vereadora? Teria que realmente haver uma campanha permanente. Exatamente. Eu acho que a intenção dessa lei ela é muito mais de você instituir essa prevenção da violência nas escolas como uma política pública, ou seja, como uma política permanente de prevenção da violência. Talvez, eu não imagino, pelo menos nesse primeiro momento, não com detector de metais nas escolas, mas tentar através do viés da conscientização, de atividades, de cursos, né? Porque nós estamos falando na rede municipal de crianças, a gente está falando com pessoas de até 13 anos de idade. Então é uma idade muito nova, é uma idade que eu acho que você fazendo de forma correta
essa prevenção, fazendo de forma correta essa educação, essa conscientização, eu acho que você consegue diminuir muito esses casos. Claro que você nunca vai extinguir totalmente, mas eu acho que diminuir muito, né, melhorar o ambiente escolar, eu acho que é possível sim fazer, né? Então nós vamos cobrar para que seja uma política pública permanente nas unidades educacionais do município. Eu conversei bastante com o professor Edson e ele me relatou que alguns colegas desistiram da sala de aula, outros que permanecem, vivem sob pressão, não sabem se vão chegar bem em casa no fim do dia. E eu fiquei muito impressionada com uma expressão que ele usou, que ele disse que é como se eles tivessem um alvo ali na testa, que eu achei muito forte isso. E o professor também deu algumas sugestões de ações que ele considera que poderiam ser adotadas para reduzir a violência na comunidade escolar. Eu convido você e o senhor para verem aqui com a gente. O sentimento que nós, profissionais de educação, temos, né, tanto professores, administrativos, coordenadores, diretores, é de impotência, de não ter o que fazer. Penso que é necessário desenvolver formas de combate a essa violência, tanto em relação a agentes da segurança pública que nos dê suporte para garantir a nossa segurança, mas também projetos que sejam desenvolvidos no sentido de trazer para dentro da escola uma rede de apoio, de suporte aos estudantes também. Muitas vezes essa violência é fruto do desajuste familiar, das desigualdades sociais, então é muito importante a gente ter assim um trabalho que ofereça aos estudantes, às famílias, um suporte, né, pedagógico, um suporte psicológico, com psicólogos, assistentes sociais, enfim. São muitas coisas que precisam acontecer, que precisam mudar para que as escolas se tornem ambientes mais seguros, ambientes que possibilitem realmente o aprendizado dos estudantes. E isso é urgente, isso é imediato. Para que realmente a educação se efetive de forma plena para todo mundo, para toda a comunidade escolar. Esse foi então o professor Edson Domingues Júnior, que trouxe essa contribuição tão importante para a discussão que nós estamos fazendo hoje aqui no Tá na Pauta. Eu agradeço, professor, pela coragem, pela disposição de falar conosco e desejo dias melhores nas escolas para os professores, para os alunos, para toda a comunidade escolar. O senhor acredita que seja possível, de repente, incluir alguma dessas sugestões no seu projeto ou elaborar outros projetos que atendam esses pedidos? Acho que sem dúvida, eu acho que é necessário, eu acho que esse é o ambiente da Câmara, né? Eu acho que nós estamos abertos aí a toda a comunidade, né? Todos os moradores, moradoras de Goiânia que queiram de alguma forma contribuir com esse projeto, né? Ou com outros projetos, outras pautas, podem sim encaminhar a própria Câmara, encaminhar o Gabinete 15, que é meu gabinete também, fiquem à vontade e eu até incentivo as pessoas a fazerem isso. Eu acho que é necessário a comunidade participar ativamente do legislativo, até porque essas leis elas são feitas justamente para tentar atender de certa forma os anseios e as necessidades aí da sociedade goianiense. Então, estou à disposição, podem encaminhar sugestões que eu faço questão de incorporar, de estudar, de trabalhar essas sugestões para que elas façam parte do projeto e futuramente se tornem uma lei. Esse foi então o Tá na Pauta com o vereador Henrique Alves, do MDB. Nós falamos sobre medidas para prevenir e combater a violência contra professores e alunos, outros funcionários também nas escolas. Eu agradeço pela sua participação e nós estamos sempre à disposição, vereador. Eu que agradeço, né? Parabenizo o trabalho da TV Câmara e, claro, estou sempre à disposição para continuarmos debatendo assuntos importantes aqui na nossa capital, em Goiânia. E, claro, contem sempre comigo. Estou à disposição. Obrigado a todos. Obrigada, e eu agradeço também a sua companhia, a sua audiência aqui ao Tá na Pauta. Fique sempre de olho na nossa programação no YouTube e no canal 3.3. Até a próxima edição do nosso programa.